Eu vou chamar Ricardo. Ricardo virá aqui e ele vai orar, pedindo que Deus fale aos nossos corações através da mensagem que Deus colocou no meu coração. E por que eu estou chamando o Ricardo? Porque eu vim comunicar à igreja que o Ricardo vai ser avô. O Ricardo vai ser avô, né, do filho do meu filho. Então eu quero dizer para os irmãos que nós seremos avós. Então, eu sei que é uma maldade, porque eu sei que ele vai chorar, mas não tem problema, ele vai orar a si mesmo, porque Deus vai ouvir a oração do chorão. Não é isso, Ricardo? Isso que é amigo. Vou fazer uma maldade com ele também. Vou convidar você para a gente se ajoelhar. Eu não sei se a gente vai conseguir levantar depois. Ó Deus, como diz a tua palavra, Pai, porque darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tu tem me dado. Eu não tenho, Senhor, palavras para agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, a mim, o Henrique, a Suzana, a Maria Luísa, Senhor, de sermos avós. Temos a certeza, Senhor, que os nossos filhos estarão educando, Senhor, o neto ou a neta, nós não sabemos ainda, no caminho ao qual eles devem andar. Nós temos a certeza, Senhor, que os nossos netos, que pode ser esse e muitos outros que virão, estarão sendo, Senhor, educados no Teu caminho. E desde já, Senhor, nós entregamos esta vida em Tuas mãos, para que essa criança possa crescer, Senhor, não somente em estatura, mas também como servo Teu, e possa pregar o Evangelho, como assim o Henrique estará fazendo nesse momento. Entrego a vida, Senhor, do Teu servo em Tuas mãos, pedindo que ele possa estar falando, Senhor, tudo aquilo ao qual ele já falou, o Senhor já colocou em seu coração, e que ele possa continuar sendo bênção. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Assim que eu oro, agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quando o Ricardo orou pelos netos, você não estava errado, não. Sabe por quê? Porque eu, sexta-feira à noite, fiquei sabendo que eu vou ser avô. O Bernardo vai ser pai. Mas hoje, Aldo, eu fiquei sabendo que eu vou ser avô de novo. Porque lembra da Letícia, que morava lá em casa? Ela me disse hoje que ela também está grávida. Então, sendo como uma filha, eu vou ser avô 2 vezes, e os 2 em outubro. Vê que doideira? Haja abraço para aguentar essas crianças todas. Vou ter que emagrecer e fazer musculação até lá. Irmãos, mas nós viemos aqui para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração para a noite de hoje. Eu gostaria de que os irmãos deixassem suas Bíblias abertas o tempo todo no livro de Isaías, capítulo 40. Eu não vou ler agora a passagem toda, vou fazer um pouco diferente. Normalmente a gente começa com a leitura da palavra de Deus, depois a gente prega, mas eu vou fazer a leitura da palavra de Deus enquanto prego. Perfeito? Então nós vamos fazer isso, deixar as nossas Bíblias abertas no livro de Isaías, capítulo 40, e o texto base será do versículo 12 até o versículo 31. Nessa passagem bíblica, o profeta Isaías, ele está tratando aqui, principalmente no início, da grandiosidade, da majestade do nosso Deus. Ele está dizendo para a gente o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus renova as nossas forças. E por isso o tema da mensagem de hoje é a renovação das nossas forças. Nós não temos razão maior do que esta, do que a grandiosidade, do que a supremacia do nosso Deus. Não temos razão maior do que esta para termos uma igreja forte, para termos uma família forte, para sermos fortes, pois a nossa força, ela vem do Senhor. Se conhecemos a Deus, prosseguimos com Ele, seguimos a Ele, vivemos com Ele, Ele nos dá vida, nos torna mais fortes como igreja, nos torna mais fortes como seres humanos. Ele transforma a nossa vida. Jesus disse que a vida eterna é conhecer Deus, é ver Deus face a face. Mas nós primeiro precisamos entender
Quem é Deus? Ele tem limite? Quão soberano nosso Deus é? Existe alguma coisa que comanda o nosso Deus? Quão fiel Deus é? Quão digno de louvor Deus é? Antes de nós pensarmos em qualquer coisa, em renovação de forças, se essa renovação vem de Deus, nós precisamos entender quem é realmente Deus. Num primeiro momento, meus irmãos, no versículo 12, nós vamos ver Deus falando da própria criação. E ele diz assim, vamos ler: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas com os seus pratos? Irmãos, o profeta quer nos mostrar aqui agora que, de forma humana, nós não conseguimos entender essas palavras. Porque se você parar para pensar, como que eu vou medir na concha da minha mão a quantidade de águas, né? Já que nós sabemos que o mar, o oceano, os rios, os lagos, a quantidade de água que existe é inimaginável, mas Deus mediu isso na concha das suas mãos. Medir o universo, o céu, a palmos, por maior que seja a sua mão, não é possível. Porque qual é a medida dos céus? Qual é a medida do universo? A ciência, com toda a sua capacidade e tecnologia, a ciência não é capaz, ela não é capaz de dar uma resposta exata para a gente sobre o tamanho do universo. A ciência acredita que o universo tenha em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que é isso? É que se nós fôssemos capazes de correr ou de voar na velocidade da luz, a velocidade da luz, me corrijam aí, Felipe, Romualdo, que seria em torno de 300 mil quilômetros por segundo, não é isso? 360 mil quilômetros por segundo. Nós levaríamos 93 bilhões de anos para percorrer toda a distância de um lado a outro do universo. E Deus mediu, palmo a palmo, esse universo. Sabem por quê, meus irmãos? Porque foi Ele que construiu tudo isso. O profeta está nos dizendo com isso que Deus é um Deus majestoso, é um Deus grandioso. Tudo que foi medido por Ele foi criado por Ele, e Ele é maior do que tudo isso que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos sequer imaginar. Reparem o verso 26, ele diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas as estrelas, uma por uma, cada uma delas, ele chama pelo próprio nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer perante ele. Nós conseguimos imaginar isso? Consegue, Júlio, imaginar? Porque a ciência afirma que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias e nos desertos. Aí você para e pensa, você foi à praia, você pega um punhado de areia na sua mão e tenta, Júnior, contar quantos grãos tem ali. Você já não consegue, mas na palma da mão. Imagina nas praias e no deserto. Olha o que o texto diz. Ele não só criou todas as estrelas, mas deu nome a cada uma delas. E quando eles a chamam, elas comparecem. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos imaginar o quão grande Ele é. Nós cantamos o quão grande Ele é. Quão grande é meu Deus. Mas nós cantamos porque Ele é grande para cada um de nós. Mas nós não podemos imaginar o tamanho, a grandiosidade, o poder que o nosso Deus tem. Ele sabe e pode todas as coisas. Vamos continuar. Em segundo lugar,
versículos 13 e 14, o profeta demonstra a grandiosidade de Deus em relação ao saber, em relação ao conhecimento. Então, primeiro ele fala sobre a criação. Agora, ele fala sobre conhecimento, saber. A palavra de Deus diz assim: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? A quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? O que o profeta está nos perguntando, meus irmãos, é o seguinte: em que escola Deus estudou? Quem foi o professor dele? Qual foi a faculdade que ele fez? Onde ele fez especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Quem deu a ele todo o conhecimento? Sabe por quê? Júlio, eu tenho certeza que se eu perguntar ao Júlio, quem é uma referência para você na música e quem foi a pessoa mais importante para você na música, você vai ter um nome. Felipe, quem foi aquele cara especial na tua faculdade que você pode olhar para ele e dizer assim: caramba, parte do meu conhecimento eu devo a ele? Tenho um amigo assim. Eu tenho um amigo que acreditou em mim, que apostou em mim quando acadêmico e me deu todas as oportunidades que eu tive depois disso. Mas Deus não teve nada disso, sabe por quê? Porque Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de nada disso porque o saber, o conhecimento, as coisas todas, vêm de Deus. Toda a ciência vem de Deus. Toda a sabedoria vem de Deus. Então não tem ninguém acima de Deus, não tem ninguém que tivesse condição de ensinar nada a Deus. Ele é fonte de tudo, e isso inclui o conhecimento. E por isso, é por isso que nós, povo de Deus, nós não desprezamos o conhecimento. Nós não desprezamos a ciência, como algumas pessoas falam por aí, né? Crente é maluco, né? Crente não acredita em ciência. Não, nós não desprezamos a ciência, não. Nós acreditamos que mesmo tendo limitações, a ciência ela é importante, até porque é Deus que dá ao cientista a condição de pesquisar e condição de apenas esclarecer aquilo que Deus já tinha feito. Ninguém cria nada. As pessoas adaptam, as pessoas modificam, mas quem cria é Deus. Porque toda a ciência, meus irmãos, todo saber, todo conhecimento vem dEle, foi feito por Ele, para que nós pudéssemos, a cada tempo que passa, termos milagres feitos por coisas que Deus permitiu ao homem conhecer. Quando Ricardo citou aqui a Cissa foi operada, uma cirurgia grande, uma cirurgia muito séria, por um homem que estudou, um homem que executou a cirurgia, mas cirurgia essa, Ricardo, que Deus permitiu que algum homem começasse a pensar numa forma de abrir, numa forma de costurar, numa forma de fechar, e ela continuasse viva, porque Deus permitiu que ela continuasse viva, e porque Deus usou aquele médico para curar a Cissa. Então, nós não somos anti-ciência, não. Nós acreditamos na ciência, mas nós acreditamos que acima da ciência tem um Deus que criou todas as coisas que a ciência estuda. Nós sabemos, então, meus irmãos, hoje nós sabemos apenas pequenas partes. Nós sabemos, sabe, o que a gente faz hoje, o que eu faço hoje no meu trabalho, 10 anos atrás eu não fazia, Romualdo. Há 10 anos atrás eu fazia totalmente diferente do que eu faço hoje. E se Deus quiser, daqui a 10 anos eu vou fazer diferente do que eu faço hoje. E se Deus quiser, daqui a 20 anos eu não vou fazer mais porque eu vou estar aposentado. Né? Mas vai ser diferente. Só que o que eu faço hoje e não farei mais daqui a 10 anos, Deus, daqui a todos os anos, Ele já vai fazer da mesma forma, porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele não muda. Porque Deus é Deus. Nós precisamos evoluir no conhecimento. Nós precisamos de tempo, dedicação, de estudo. Nós precisamos, quando nos laboratórios, de realizar experimentos.
em suas diversas fases evolutivas, e precisamos comprovar, precisamos analisar estatisticamente, precisamos de conclusões, mas Deus não precisa de nada disso. Sabe por que Deus não precisa de nada disso? Porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, porque Deus é perfeito e nós não. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, que a Bíblia fala. Qual o conhecimento que eu quero buscar hoje, Júlio? Eu quero conhecer Deus. Eu quero viver a minha vida aqui na terra de forma que eu possa, quando não estiver mais aqui, que eu possa não mais ver Deus como no espelho, não mais por revelação, mas que eu possa vê-lo face a face e que Ele possa abrir as cortinas do conhecimento para mim e eu possa simplesmente me regozijar com a presença dEle. Que eu possa simplesmente aproveitar da presença dEle e não mais me preocupar com coisas pequenas como nós temos nos preocupado nos dias atuais. Deus é perfeito. Em terceiro lugar, vamos ler os versos 15 a 18 e vamos continuar, vendo o que Deus fala. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. O holocausto aqui, meus irmãos, é o sacrifício totalmente queimado. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Aqui, o profeta nos mostra a grandeza de Deus em relação às potências do mundo, em relação às nações. Deus olha para as potências do passado, Egito, Assíria, Babilônia, os impérios Medo-Persa, o Império Romano, nos dias de hoje, para os países, grandes países, Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Israel, Coreias do Sul, do Norte, Brasil, todos os países que nós podemos analisar, Deus vai olhar para eles e considera todas as nações como apenas um pingo que cai do balde, que não é capaz de refrescar absolutamente nada. Sabe o que quer dizer aqui? Todos os reinos, toda a potência do mundo, diante de Deus, não significa nada. Não quer dizer que as pessoas não significam, significa que essa organização, para Deus, não significa nada. Porque todas elas estão debaixo dele. Todas as nações que se insurgem, meus irmãos, contra Deus, que blasfemam contra Deus, as nações que acham que elas mesmas são a própria divindade, porque nós temos todo o poder do mundo, essas nações, quando Deus olha para as conspirações que esses poderes, que esses governos fazem para prejudicar o trabalho de Deus, impedindo, Ricardo, muitas vezes que os nossos missionários entrem nos países para falar de Deus, tudo isso, Deus olha para esses poderosos, entre aspas, e ri deles. Nisso quem está falando não sou eu, meus irmãos. Livro de Salmos, capítulo 2, se os irmãos forem ler, os irmãos verão que Deus ri desses poderes. Meus irmãos, só Deus é Deus. Nós não podemos idolatrar a mais nada que não seja o nosso Deus. Miserável, triste o homem que confia no homem. Nós não podemos colocar as nossas esperanças em nenhum homem para resolver os problemas que assolam o mundo, para resolver os problemas das pessoas necessitadas, porque nenhum homem pode fazer isso, somente Deus. Em quarto lugar, os versos 18 a 21, meus irmãos, o profeta mostra a soberania de Deus perante ídolos. O povo sempre teve idolatria. O povo sempre teve a necessidade de ter algo palpável na mão para que pudesse pegar, colocar em algum lugar e olhar para aquilo e cultuar diante daquilo.
Mas Deus não quer que façamos isso, Deus não quer que sejamos assim. E diz a palavra de Deus: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para a qual modela corrente de prata? Ou como o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Vocês nunca ouviram falar? Vocês não contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele está dizendo que vocês não estão vendo, pessoal. Vocês não estão vendo nada, porque vocês não buscam conhecer a Deus de verdade. Ele está comparando o nosso Deus, o único Deus, detentor de todo o poder, de toda a sabedoria, com os ídolos da terra. E está dizendo: como vocês podem fazer isso? Como vocês podem comparar, achar que uma imagem que o homem fez pode ser Deus? Não pode. Porque Deus é muito maior, Ele não pode ser representado por uma imagem, seja ela de ouro ou seja ela de madeira. Nosso Deus, meus irmãos, Ele não pode ser representado por coisa alguma. O nosso Deus é soberano, infinito. Vou devagar, tá, Fernanda? Eu estou aqui e às vezes esqueço. Ele é soberano, infinito, imenso. Ele é eterno. Deus é autoexistente, nada criou. Ele é eterno, meus irmãos. Ele é imutável. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. Nós não conseguimos entender Deus, porque só Ele pode ser Deus, só Ele é Deus, e só Ele pode entender a grandiosidade. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. O nosso cérebro é altamente limitado, apesar de ser poderoso, né? Poderoso para as coisas humanas, mas muito fraco para as coisas divinas. Em quinto lugar, o profeta diz que Deus é Deus, acima de todos os governantes. Eu estou com medo de entornar isso aqui no microfone. Tudo passa. Os homens passam. Os impérios passam. Os governos passam. Tudo passa, meus irmãos. Todos morrem. Mas Ele continua sendo Deus. A gente ouve de grandes pregadores, eles também passaram. A gente ouve de grandes pastores, eles também passaram. A gente ouve e lê sobre os profetas, eles também passaram. Os grandes homens da Bíblia, todos passaram. Jesus não passou. Ele está vivo. Jesus não passou. Ele ressuscitou e Ele está vivo. E mais do que isso, Ele voltará para nos buscar. Então, nos versículos 22 a 25, nós podemos ler assim. Ele, deixa eu procurar aqui. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados e semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Meus irmãos, o homem pode achar que é muito grande. O homem pode achar que ele é todo poderoso. Mas aí eu vou perguntar aos irmãos, onde está hoje, meus irmãos, a soberba dos faraós? Onde está hoje, meus irmãos, Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro, o Grande, os Césares de Roma? Onde estão? Onde está Hitler? Onde estão os imperadores?
Onde estão, meus irmãos, os grandes reis que a história do mundo fala? Meus irmãos, estão todos mortos. Todos mortos. Todos eles, meus irmãos, tiveram poder e perderam o seu poder, ou antes de morrer, ou perderam o seu poder porque foram atingidos pelas flechas da morte. Todos eles morreram. Nenhum passou de 120 anos. Nenhum. Todo mundo morreu. Mas Deus não. Mas o nosso Deus reinou ontem. Nosso Deus reina hoje. E o nosso Deus reina para sempre. Para sempre. Agora, meus irmãos, o profeta nos trouxe até agora a vermos a grandiosidade de Deus acima dos povos, acima dos reis, acima da criação, acima do poder, acima da ciência. Então agora nós sabemos quem é o nosso Deus. Gostaríamos de saber ainda mais, mas vamos, Júlio, porque um dia você vai ver Deus face a face. E aí, Júlio, nesse dia, você não vai mais se preocupar se eu desafinei. Nesse dia, não vai mais se preocupar se o coral não cantou bonito, porque você vai estar cantando no coro dos gemidos. Você vai estar vendo Deus face a face, não haverá coisa melhor do que isso. E por isso que o profeta agora, na continuidade, agora ele faz uma mudança na sua narrativa. Primeiro ele coloca quem é Deus, e agora ele coloca as consequências de você viver sobre a orientação desse Deus, de você viver na dependência desse Deus. E aí vejamos então, meus irmãos, capítulo 40, versículo 27, e diz assim a palavra de Deus: por que você reclama, ó Jacó? Ou melhor, por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O povo reclamava, né? Então ele está dizendo: Israel, Jacó, por que vocês estão reclamando, estão se queixando? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. O povo perguntava, o povo questionava isso. Deus não está se importando comigo. E aí percebemos que as queixas do povo tinham a ver com o fato de que o próprio povo não conhecia Deus, e aí o modus operandi de Deus na nossa vida. O próprio povo não sabia que Deus, em alguns momentos, ele age em silêncio. Quando você acha que ele não está do seu lado agindo, na realidade ele está preparando a sua vida para algo muito melhor do que você espera. E não estou falando, meus irmãos, de coisas terrenas, não estou falando de teologia da prosperidade, de crescimento pessoal, estou falando de coisas eternas, porque nós, nas nossas pequeninas e momentâneas tribulações aqui, nós nos preparamos para o reino da graça de Deus. Meus irmãos, se a igreja não conhecer a Deus, se nós como pessoas não conhecermos a Deus, se nós como família não conhecermos a Deus, meus irmãos, nós seremos fracos, porque nós não temos força para sequer vivermos longe da presença de Deus. Nós nos assustaremos com qualquer barulho. Sabe, meus irmãos, nós não entenderemos que muitas coisas que estão acontecendo nos dias atuais, não adianta, elas vão continuar. E quer uma má notícia? Elas vão piorar. Sabe por quê? Porque é bíblico. Porque é bíblico, meus irmãos. Nós precisamos nos preocupar e nos preparar para estarmos fortalecidos pela palavra de Deus, pela oração, pela fé, pelo falar. Nós precisamos estar fortalecidos, vestidos com a armadura de Deus, para que possamos lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque se não for por ele, nós seremos consumidos. Se não for por Deus, nós seremos consumidos. No versículo 27, que nós já lemos, existem duas queixas. Em resumo, Deus não percebe o que está acontecendo. Era a primeira queixa.
Em resumo, Deus não é justo. Quando diz Deus não considera a minha causa, ele está dizendo Deus é injusto. Ele está dizendo eu mereço e Deus não me dá. Eu estou passando por uma situação que eu não mereço passar. Eu mereço coisa melhor. Ele está dizendo, Senhor, qual é? O Senhor não olha para mim? Ele não está reconhecendo, Júlio, que muitas vezes Deus está olhando por você, Deus está na realidade te carregando no colo, e você apenas não enxergou isso, porque você vê com os olhos humanos, você não vê com os olhos de Deus. Às vezes nós reclamamos, mesmo em situações nas quais Deus está nos dando um livramento de coisas piores, sem notarmos as bênçãos que temos recebido de Deus. Estamos fazendo, sabe como? Igual ao povo de Deus quando saiu do Egito, meus irmãos. Igualzinho o povo de Deus. O povo de Deus sai do Egito, Deus livra o povo da escravidão. Deus faz com que o povo atravesse dentro do mar, e que o mar se abre, o povo atravessa, e o inimigo que vem atrás para destruir o povo, todo ele é destruído no mar que Deus abriu para o povo e agora fechou em cima do inimigo. O povo não está vendo que Deus está mandando diariamente o maná para que eles possam se alimentar, que Deus está protegendo diariamente eles com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus está fazendo milagres diariamente na vida deles, mas eles só conseguem se lembrar das panelas de carne da escravidão. E muitas vezes, Deus está nos abençoando, Deus está nos curando, Deus está nos protegendo, Deus está conosco e nós estamos escolhendo viver as coisas do passado, como o povo só se lembrava das coisas do passado. Nós estamos escolhendo as panelas de carne do pecado que nos escraviza. Nós estamos escolhendo viver as coisas do mundo com a desculpa de antigamente de não tem nada a ver, com a desculpa atual de que tudo são formas de amar. E aí nós escolhemos as panelas de carne do pecado que nos escravizam. No versículo 28, o profeta responde a esses questionamentos. Ele diz assim no versículo 28, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Você não consegue entender a sabedoria de Deus. Meus irmãos, ele está dizendo, olha só, você é muito pequeno. Irmão, não tem coisa na vida, melhor na vida, do que podermos contar com o poder de Deus na nossa vida. Irmão, tem muita coisa na vida que nós não vamos entender. Nem muito menos não teremos explicações para dar. Às vezes as pessoas olham para nós, cristãos, e dizem, pastor, o senhor pode me explicar por que Deus está permitindo que eu passe por isso? E muitas vezes nós vamos buscar palavras de consolo para a pessoa, mas na realidade tem coisas que não tem como explicar. Tem como explicar uma pessoa que entrega a vida dela nas mãos de Deus, que vive nas mãos de Deus, que vive pregando o Evangelho de Deus, que vive abençoando pessoas, essa pessoa na sua família perder 2 filhos, meus irmãos? Tem como explicar isso? Mas sabem o que é mais interessante? É que quando essa pessoa ela vive realmente na dependência de Deus, ela fala como o pastor Vanderlei falou, eu não questiono Deus. Eu apenas obedeço Deus. Meus irmãos, se nós pudéssemos entender totalmente os desígnios de Deus, se nós pudéssemos explicar tudo que Deus faz, nós seríamos iguais a Ele. E foi nessa tentativa, nessa vontade vaidosa de conhecer todas as coisas, que o inimigo, sabendo que nós seríamos desobedientes e vaidosos, que o inimigo nos fez cair no pecado e nos afastou de Deus. Foi assim que ele fez com Eva. Sempre seremos limitados.
Existem coisas que nós não vamos entender, porque a Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém saber. Isso é bíblico, não há como questionar. Quantas histórias bíblicas, meus irmãos, nós podemos citar de pessoas que passaram por provações muito difíceis, mas se colocaram na presença de Deus e venceram. Meus irmãos, Jó é um exemplo muito clássico disso, mas quem lê o livro de Jó, a pessoa fala, paciência, queria ter a paciência de Jó. Meus irmãos, Jó questionou, Jó reclamou, Jó fez tudo isso. Jó passou por diversas provações dificílimas. Jó perdeu todo o seu rebanho, Jó perdeu todos os seus bens materiais, Jó perdeu, meus irmãos, os seus filhos, Jó adoeceu. Tudo isso Jó passou. Mas Jó não deixou de questionar Deus, não. Se os irmãos forem estudar o livro de Jó, ele fez 16 perguntas a Deus. Jó não deixou de se queixar com Deus também, reclamou toda a vida. Ele fez 34 queixas a Deus. Podem ver no livro de Jó. Isso não mostra que faltou fé. Isso mostra que Jó, na realidade, ele queria saber o motivo, mas ele queria reclamar, ele precisava reclamar, mas ele sabia que com quem reclamar, ele ia reclamar com Deus. Ele perguntou a Deus, ele questionou Deus. E sabem qual foi a resposta que ele teve de Deus? O silêncio. Ele teve o silêncio como resposta de Deus. E quando Deus falou, Deus não respondeu a nenhuma das 16 perguntas e a nenhuma das 34 queixas que Jó fez. Deus apenas restaurou a vida de Jó. Deus apenas reconstruiu a vida de Jó. Apenas? Não, né? Deus restaurou e reconstruiu. Mas Deus não explicou. Ele não tem que te dar explicação. Parece duro a gente falar isso, que Deus não precisa te dar explicação, mas é verdade, Deus não precisa te dar explicação. Você precisa confiar que Ele é poderoso, fiel, e Deus é amor, e Ele quer o melhor para você. Mesmo que o melhor para você não aconteça aqui ainda na terra, mas o melhor para todos nós é o nosso futuro. E qual é o futuro do cristão? O céu. É isso que Deus quer para a gente. E ainda tem gente que acha... Esses dias eu ouvi um camarada falar, um camarada muito inteligente, um camarada com pós-doutorado no exterior, um camarada inteligente, né? Detentor de muito conhecimento. E ele diz assim, Henrique, eu sei que você é um cara que acredita em Deus. Então, se Deus existe, quando eu chegar lá no céu, eu já comecei a pensar, está enganado, amiguinho, se continuar assim, não vai chegar não. Mas ele falou assim, eu vou fazer umas perguntas para ele. Vou. Porque tem umas coisas que acontecem que eu não consigo entender. Eu fiquei olhando para ele, coitado, né? No seu profundo conhecimento, na sua profunda inteligência, está perdido. Porque ele não vai querer perguntar nada para Deus, não. Primeiro que se ele continuar como está, não vai nem ver Deus. Mas se ele mudar, quando chegar lá em cima, ele não vai querer saber. Ele vai viver. Meus irmãos, pessoas que ficam querendo confrontar Deus, que querem dizer para Deus vou fazer uma lista de perguntas para perguntar por que Deus fez isso, por que fez aquilo, por que a Covid, por que as guerras, por que o holocausto lá com os judeus, por quê? Porque, meu irmão, você não vai perguntar nada, Deus não tem que te dar explicação de coisa alguma, você não vai. Sabe por quê? Porque o céu será autoexplicativo. Porque, meus irmãos, quando entrarmos no céu, as nossas dúvidas serão dissipadas. Lá nós não teremos perguntas, doenças, dúvidas, problemas. Nós lá veremos a grandiosidade de um Deus vivo, poderoso, que nos ama profundamente. E Ele será completamente revelado a nós. Nós não estaremos mais vendo Ele pelas revelações, nem por espelho, nós vamos vê-lo face a face, e isso vai bastar para cada um de nós. Você vai ficar perguntando? Não fica perguntando nada não, infeliz.
Você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz que você vai viver o amor o tempo todo. Você vai viver o amor o tempo todo. E aí continua, versículo 29, porque senão depois o pastor não me chama para pregar nunca mais. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Irmãos, existem momentos nos quais nós nos sentimos cansados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos desesperados e até mesmo desamparados. Parece que estamos abandonados à própria sorte. Parece que a nossa bateria está acabando. Parece que a gasolina está lá na reserva, como Pedro, meu filho, gosta de andar com o carro. Mas vejam, meus irmãos, Deus, Ele pode recarregar as nossas baterias. Deus pode nos abastecer com uma gasolina poderosa. Deus pode turbinar a nossa vida. Deus pode mudar a nossa vida de tal forma que nós vamos conseguir voar e correr de forma que ninguém pode imaginar. Ele está aqui, entre nós, no meio de nós, para nos fortalecer, para nos levantar. No versículo 30, diz até assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Irmãos, nós não podemos confiar na nossa autossuficiência. Nós não podemos confiar na nossa força. Está dizendo que os jovens são fortes, são cheios de energia, são vigorosos, mas que um dia eles vão se cansar. Querem ver um exemplo? Eu vejo lá em casa, o Lucas, né? O Lucas, meus irmãos, parece que depois que operaram o coração dele, botaram um motor 3.8 V6 turbinado com uma gasolina V-Power super aditivada, sei lá mais o quê. O moleque é acelerado toda a vida e fala o tempo todo, e pula o tempo todo, e agitado. Mas com tudo isso, com toda a força e vigor que ele tem, chega um momento que ele dorme, que ele se cansa. E tem momentos que ele nem dorme, mas fica chato, meus irmãos, que é uma doideira, que é o cansaço da criança. Não é isso? Todo mundo se cansa, porque a força e o vigor do jovem tem limite. Quando a nossa igreja, na chuva de 2022, quando nós viemos para cá, meus irmãos, olhar os nossos jovens trabalhando era uma doideira. Eu ficava cansado, às vezes, só de ver a molecada subindo, descendo a escada com 10 litros, 20 litros nas costas, e sobe e desce, daqui a pouco está chegando mais um caminhão, né, Douglas? E eles iam, sem problema, reclamavam um pouquinho comigo, para de ter telefone, né? Mas eles estavam lá e estavam trabalhando. Mas, meus irmãos, com tudo isso, dava e 10 horas da noite, ai, pelo amor de Deus, vamos para casa que eu estou morrendo de cansaço. Porque eles se cansavam também. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas, momentos difíceis no mundo, com notícias tristes, meus irmãos, de pai matando filho, de filho matando pai, coisas que a Bíblia já tinha falado para a gente que a gente ia ver, mas agora a gente está vendo e a coisa está feia demais. Meus irmãos, momentos em que às vezes nós nos sentimos sem forças para continuar, momentos que às vezes nós falamos, não dá mais para mim. Mas posso dizer uma coisa, meus irmãos, esse Deus grandioso, que está sobre os povos, que está sobre os governos, que criou os céus e a terra, que criou o homem, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, esse Deus está pronto para renovar as nossas forças, para que possamos seguir em frente. Esse Deus está pronto para nos dar ânimo para continuar. Meus irmãos, o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, né, o finalzinho do texto que nós colocamos para ler, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não é o forte na sua força, meus irmãos, não é o sábio na sabedoria, não é o rico na sua riqueza, mas é os que esperam no Senhor.
não são os diplomas que você tem, não é a tradição da sua família, não é a sua aparência, mas é os que esperam no Senhor. Esses terão a renovação das suas forças. O profeta usa de uma forma didática uma sequência que eu vejo como uma sequência invertida, né? Ele, ao invés de fazer uma sequência crescente, ele faz uma sequência decrescente. Em vez dele falar andam, correm e voam, ele fala correm, voam, correm e andam. Sabe por quê? Porque provavelmente as nossas forças, elas não são drenadas nas poucas vezes que nós voamos. Elas podem não ser drenadas naquelas pequenas vezes nas quais corremos. As nossas forças são drenadas, às vezes, meus irmãos, na dinâmica da vida. No dia a dia, na rotina, nas pequenas coisas. Sabe, o louvor que não me agradou. Sabe, o ar-condicionado, que hoje está desligado, que está muito gelado. Sabe, na obrigação de vir todo domingo à igreja, eu estou cansado. Trabalhei de segunda a sábado e domingo chegar de manhã na igreja, não, hoje não, estou cansado. 6 horas, né? Domingo que vem, 6 horas da manhã, tem que estar aqui, meus irmãos, né? O pastor marcou. Eu vou estar viajando, tá? Mas vocês vêm. Essa rotina diária, ela pode nos esgotar. Às vezes nós achamos que não temos limite. Eu, brincando com Suzana hoje, falando isso, às vezes a gente acha que não tem limite, que a gente pode fazer, até a hora que Deus puxa a nossa orelha e fala, agora você vai parar. Se não parar por bem, meu irmão, Ele vai dar um problema em você e vai te parar. Deus é poderoso para nos renovar nos voos, nas corridas e nas caminhadas. Mesmo quando estamos só caminhando, mas estamos cansados, Deus renova as nossas forças. Mas para isso, nós precisamos nos entregar completamente nas mãos de Deus. Tinha tanta coisa aqui. São 18 páginas, eu estou na 4. Mas eu não vou até 18, garanto aos irmãos. Mas eu queria colocar para os irmãos uma coisa importante. Quando Deus fala da águia, a águia é um símbolo de otimismo, de força, de garra. O cristão, ele precisa ser otimista, mesmo sabendo, meus irmãos, que quando passamos por tribulações, mesmo sabendo que nós vamos passar por tribulações, mas nós precisamos ter ânimo. Mesmo quando estamos em depressão. E aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos, existe um equívoco muito grande, que algumas pessoas falam que o crente não pode ter depressão. Isso é equívoco, meus irmãos, porque por que eu posso ter problema no coração? Por que eu posso ter problema no pulmão? Por que eu posso ter problema no rim? Mas eu não posso ter um distúrbio químico, hormonal, e eu entrar em depressão. Eu posso sim. Só que, se você está em depressão, não se desanime. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Deixa Deus usar o médico, deixa Deus usar o psicólogo, deixa Deus usar o psiquiatra, deixa Deus usar a medicação prescrita, depois de um diagnóstico feito, mas é Deus que vai usar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai te curar. Só não desista, meu irmão. Não desista, porque Deus quer você, porque Deus ama você, e esse Deus grandioso que está acima de todas as coisas, Ele se preocupa com você. Não entra numa de coitadinho que eu sou, porque eu sou um sofredor, sabe aquele, como que era? Tinha um desenho animado que era, ó vida, ó céus, ó dia, eu não lembro quem é, porque eu não é da minha época, né? Lu, você lembra qual é esse... Sabe, não entra nesse ó dia, ó céus, não, sabe por quê? Porque você não é um coitadinho, porque Deus é Deus, e Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Você pode estar passando por tribulações, mas são pequenos momentos de tribulações que você está passando. Sabe, meus irmãos, eu usei o exemplo do Lucas, meu filho. Alguns chegaram às vezes e, coitadinho, né? Passou por tanta coisa na vida, tantos problemas, tantas cirurgias. Coitadinho não, senhor. Lucas
é um abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque muitas crianças que tiveram problema que ele teve não estão mais aí. Muitas crianças que nasceram onde ele nasceu estão ainda em lares que não estão ensinando a eles no caminho que devem andar. E o Lucas, as cicatrizes são marcas das bênçãos que Deus operou na vida dele. E o Lucas é um amado por Deus. Então não se sinta um coitadinho, se sinta um amado por Deus. Lute para seguir a vontade de Deus. Faça o que Deus quer na sua vida, porque Ele te ama, porque Ele quer restaurar as suas forças, porque Ele quer, meus irmãos, transformar a sua vida. A águia, quando ela quer ensinar aos seus filhotes, a águia, ela começa a voar em círculos em volta do seu próprio ninho. Sabe para quê? Para que esses filhotes possam olhar para ela e começa como se ela estivesse dizendo: olhem para mim, olhem como faz, olhem como eu estou te ensinando a fazer. Depois, claro, ela pega os filhotes e joga, né? Depois, antes ela tira a parte confortável do ninho e deixa só os espinhos para poder estimular. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Quando a águia começa a voar ali em cima, ela está querendo ensiná-los primeiro com o exemplo. Cristão, dê exemplo. Cristão, dê testemunho. Cristão, se afaste das coisas do maligno. Cristão, boate não é lugar para você estar. Cristão, barzinho de bebedeira não é lugar para você estar. Cristão, se você está na rua, em um lugar ermo, encontra com uma amiga e você é homem, não é lugar para parar para conversar com ela não, porque você tem que fugir da aparência do mal, meu irmão. E não pode dar mole não, porque o inimigo ele quer uma brecha. Cristão, acredite que Deus é Deus. E que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, que fez a terra, que fez você, que te ama. Deus, você é tão importante para Ele, que Ele entregou o seu único filho para te salvar. Não foi por mim não, Henrique, foi pela humanidade. Foi por você sim. Jesus, quando atravessou o mar, pegou toda a tempestade, acalmou o mar, chegou do outro lado. A Bíblia fala que Ele curou um endemoniado. E depois, a população se espantou e expulsou Jesus de lá. E Jesus voltou. Sabe o que Jesus foi fazer lá, Júlio? Salvar uma vida. Uma vida. E quando essa vida salva, disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse para ele: não, vai para a tua terra, vai para a tua parentela e diz para eles o que eu fiz na sua vida. Mostra para eles. Meu irmão, nós precisamos mostrar ao mundo, através do nosso testemunho, quem é o nosso Deus. Nós precisamos mostrar às pessoas que Deus renova as nossas energias. Nós precisamos mostrar às pessoas que Deus existe em cada um de nós e que Ele se preocupa com cada um de nós. Mas a pergunta é: você tem confiado realmente em Deus? Você tem colocado sobre Ele a sua ansiedade? A equipe de louvor vai cantar aqui agora. Eu quero convidar a igreja que baixe a sua cabeça e comece a refletir, comece a orar e comece a pensar quem Deus tem sido na sua vida. Ele tem sido realmente o Senhor da sua vida? Ele tem sido realmente o Senhor dos senhores? Você tem realmente refletido a ação de Deus na sua vida? Ou você acha que você é autossuficiente e você pode tocar a vida da sua maneira, com as suas forças, do seu jeito? Se você crê que Deus é aquele que pode te levar, é aquele que pode te conduzir, se você crê que Deus realmente Ele pode transformar a sua vida, e se você nesse momento quer entregar a Ele os seus problemas, se você quer entregar a Ele a sua vida e dizer: Senhor, eu dependo completamente de Ti, Senhor, e por isso eu peço: Senhor, me ajude, Senhor. Eu convido para que você venha aqui à frente. Se você está com uma necessidade no seu coração, na sua vida,
Se você quer colocar sobre o altar do Senhor os seus problemas e dizer: Senhor, me ajuda, vem aqui à frente, entrega para Ele os seus problemas. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Meus irmãos, não tem como falar disso sem dizer: o meu socorro vem desse Deus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entrega a Ele a tua necessidade e diga para Ele: Senhor, só a Ti eu entrego meu louvor. Entrega a tua doença, entrega o teu problema na família, aquele filho afastado, aquela filha afastada. Entrega, meus irmãos, entrega ao Senhor. Não fique apenas com as suas forças, entrega ao Senhor, deixa com Ele e Ele vai fazer o restante. Deus é Deus. Vamos ficar de pé e cantar. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Obrigado porque nós podemos cantar como estamos cantando agora. O Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, Senhor, o Senhor continua sendo Deus. Senhor, os reinos passaram e passarão. Senhor, os impérios passaram e passarão. Mas o Senhor não, o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus é Deus. Nós confiamos, nós cremos, nós temos experiências para falar de como Deus é na nossa vida. Não é isso? Então é muito bom a gente, nesse momento, como família, encerrarmos o culto louvando o Senhor, falando da majestade, de como Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é acima de todas as coisas. E eu queria só dar um recadinho antes de nós irmos embora. Quando estivermos saindo, a gente passa ali na cantina. A gente também tem um momento de comunhão entre os irmãos, né? Entre a gente. Lembrando que esse Deus que foi falado aqui, esse Deus que é exaltado, esse Deus que é soberano, esse Deus que é maravilhoso, Ele é o Deus que está aqui, que recebeu os nossos louvores, que falou o nosso coração. Mas é o mesmo Deus que vai nos acompanhar durante a semana. E Ele vai fazer tudo aquilo que a gente permitir que Ele age na nossa vida. Então vamos agradecer o Senhor por quem Ele é. Vamos louvar o Senhor encerrando esse culto. E logo após esse louvor, oração silenciosa.